Quando o assunto é investimento em fundos imobiliários, muita gente olha para os dividendos, para ver se aquele fundo imobiliário paga um bom dividendo ou não. Muita gente corre bastante atrás de fundos imobiliários que pagam muito dividendo, um yield muito alto para recompensar o seu investimento. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer 4 fundos imobiliários de diferentes segmentos que você pode analisar e ver se vai de encontro com as suas estratégias. Fundo imobiliário que está pagando muito mais de 1% ao mês. Ficou curioso para saber quais são esses fundos imobiliários? Então me acompanhe até o final do vídeo. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Daniel e como eu sempre digo, o intuito desse canal aqui é levar conhecimento para você aí, cada vez melhor poder investir o seu dinheiro e lá na frente ter uma boa renda mensal. E no vídeo de hoje eu vou trazer 4 fundos imobiliários de diferentes segmentos que estão pagando um yield bem alto no seu segmento. Então esses 4 fundos imobiliários nos seus segmentos estão entre os tops pagadores de dividendos. Levando em conta somente o dividend yield, eu vou trazer 4 fundos imobiliários aqui. Vamos analisar o número desses fundos imobiliários e no final do vídeo eu vou trazer para vocês um macete nessa ferramenta que a gente usa para poder ver os números de quais desses 4 fundos imobiliários têm os melhores números. Antes da gente ir para o vídeo, eu vou pedir para você se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquele like para cada vez mais a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas e também vamos bater a meta de 100 inscritos até o final do ano. Deixa nos comentários se você gosta de um bom dividend yield. Antes da gente começar o vídeo e trazer os fundos imobiliários, eu vou falar para vocês que nada do que eu estou trazendo aqui é recomendação de compra, tá bom, pessoal? É um vídeo totalmente educativo, levando para vocês alguns fundos imobiliários que vocês nem conhecem para poder analisar. Como eu sempre digo, analisa, vê se esse fundo imobiliário vai de encontro com a sua estratégia, analisa os relatórios, aí sim você toma a sua própria decisão. Dito isso, vamos para o primeiro fundo imobiliário. Eu vou trazer aqui, não é por uma sequência dos maiores pagadores para os menores, é uma sequência aleatória, então fique até o final do vídeo. O primeiro fundo imobiliário é o ARCT11. Ele é um fundo de galpões logísticos e eu vou explicar o que é cada fundo imobiliário e qual que é o ramo de atuação. Os fundos de galpões logísticos são aqueles grandes galpões que você passa nas principais rodovias do país e você consegue ver grandes galpões, grandes armazéns ali na beira da rodovia. E esse segmento vem crescendo bastante. O porquê? Porque quando você entra lá no Mercado Livre, Shopee, Mercado Livre, Casas Bahias, Amazon e vários outros e-commerces, você tem lá o envio full rapidamente, 4, 5 dias já está na sua casa ou até menos. Esses e-commerce, eles alugam esses galpões logísticos bem localizados e deixam a maioria dos seus produtos lá. Você fez a sua compra, eles embalam o seu produto e rapidamente eles despacham para o quanto antes chegar na sua casa. É um segmento e é um mercado que está super aquecido. Bastante empresas estão alugando esses galpões para cada vez mais sair na frente dos seus concorrentes e enviar cada vez mais rápido os seus produtos para os seus clientes. Então, o primeiro fundo é o ARCT11. Vamos analisar alguns números desse fundo imobiliário. O valor atual do ARCT11 ele é R$ 103,35. Ele está pagando o dividend yield aí dos últimos 12 meses de 17,22%. O valor patrimonial desse fundo é R$ 100,17, o que realmente ele vale pelo quanto de patrimônio ele tem, dividido pelas cotas, é exatamente R$ 100,17. Então isso dá um P sobre VP de 1,03. Significa que esse fundo as pessoas estão pagando mais caro. O P sobre VP, quando ele está em 1, significa que ele está no preço justo. Quando ele está abaixo de 1, significa que esse fundo ele está com desconto por algum motivo, ou por alguma crise que a gente passou na pandemia. Muitos fundos imobiliários sofreram, então muitos fundos imobiliários ficaram abaixo do seu P sobre VP e muitos fundos imobiliários, igual o ARCT11, está com ágio, as pessoas estão pagando mais caro. Então o P sobre VP, quando ele está em 1, está no seu preço justo. Acima de 1, está com ágio, as pessoas estão pagando mais caro. E abaixo de 1,
esses fundos imobiliários estão com desconto. O número de cotistas dele é de 32 mil cotistas e 41, então é mais de 32 mil cotistas. Uma liquidez média diária aí de mais de 1 milhão de liquidez diária. E o último rendimento dele deu R$ 1,02, dando 0,99% de rendimento. Vamos ver desde quando esse fundo imobiliário paga os seus dividendos. Ele paga desde 2019, então é um fundo aí relativamente novo, paga já há 4 anos, se a gente for considerar o ano de 2022. O próximo fundo é o KNIP11. O KNIP11 ele é um fundo de papel. E qual que é o ramo de atuação do fundo de papel? Ele financia o ramo imobiliário, então ele financia as construções e os seus contratos, as dívidas são atrelados ao IPCA e várias outras taxas de inflação. Então, consequentemente, esses fundos de papéis vêm pagando mais por conta da alta taxa de juros. Então, ele financia o ramo imobiliário, galpões logísticos, construção de resorts, construções de hotéis, construção de loteamentos. Ele investe em ramo imobiliário, lajes corporativas, hotéis, prédios, vários investimentos eles investem. Então, consequentemente, esse fundo aí, ele tende a pagar mais caro por conta da alta taxa, tende a pagar maior dividendo por conta da taxa de juros que está alta agora no momento. O KNIP11, o valor atual dele é R$ 92,19, dando um yield aí de 17,29%. Ele está com valor patrimonial de R$ 94,80, isso dá um P sobre VP aí de 0,97. Então significa que esse fundo ele está com desconto. Número de cotistas, 68.743 cotistas. A liquidez média diária desse fundo é de mais de 10 milhões. Então significa que todos os dias compra e venda junto dá mais de 10 milhões de negociação. A qualquer momento você consegue comprar e vender esse fundo imobiliário. O último rendimento foi de R$ 1,04, dando aí um yield de 1,06. Porém, o próximo fundo imobiliário, o próximo rendimento dele está de 58 centavos, dando um rendimento de 0,61, caindo abaixo de 1%. Vamos ver quanto tempo que esse fundo imobiliário paga. Ele paga desde 2016, então bastante tempo aí, 6 anos quase pagando dividendos. Então é um fundo aí que está há bastante tempo no mercado. Pessoal, como eu disse para vocês, esses 4 fundos imobiliários dos seus segmentos são os que mais estão pagando dividendo dos últimos 12 meses. Está entre os tops ali, pagadores de dividendos. Agora o próximo é o VSHO11. O VSHO11 ele é um fundo de shopping. Fundo de shopping, vocês já sabem, eles têm shoppings. Então eles alugam para o lojista colocarem as suas lojas lá. E eles recebem dos inquilinos os aluguéis e repassam para os seus cotistas. Os shoppings sofreram bastante por conta da pandemia, os shoppings fecharam, então não tinha pessoas frequentando o shopping, então não tinha vendas. Os lojistas atrasaram pagamentos, alguns fecharam e eles tiveram que parar um pouco de pagar os dividendos, porque consequentemente eles não estavam recebendo. Então sofreu bastante, mas agora vem se recuperando. Alguns shoppings aumentaram mais de 30% as suas vendas por metro quadrado. Então é um fundo imobiliário, é um ramo de fundo imobiliário que vem crescendo bastante. Vem saindo já dos descontos que estava tendo um P sobre VP muito abaixo e hoje já está quase todo recuperado. Vamos ver o VSHO11 se ele está com desconto. Lembrando, pessoal, antes da gente ver os números do VSHO11, vocês não podem levar simplesmente o dividendo como base e parâmetro para vocês colocarem um fundo na carteira de vocês. Então, analisem, vejam o relatório. Se esses fundos imobiliários vocês gostaram, olha os números desses fundos imobiliários, analisa o relatório, vê se vai de encontro com a estratégia de vocês. Aí sim vocês tomam uma atitude
pela sua própria opinião e pela sua própria estratégia de investimento na sua carteira. O VSHO11 está no valor atual de R$ 79,48, dando um yield aí de 9,16%. O valor patrimonial dele por cota, o que realmente ele vale, é R$ 98,58. Significa que ele está com um P sobre VP de 0,81 com um bom desconto. O número de cotista dele é bem baixo, pouco mais de 2.330 pessoas, 2.335 cotistas. A liquidez média diária é de R$ 72 mil, então é um fundo bem pouco negociado. O último rendimento dele é de 0,74%, o último pagamento foi 59 centavos, e ele paga aí desde, vamos dar uma olhada, desde 2018. Então é um fundo aí que está há pouco mais de 4 anos no mercado e é um fundo relativamente novo, tá bom? O próximo fundo, ele é o fundo CBOP11. Ele é um fundo de lajes corporativas. É um segmento que sofreu bastante na pandemia. Muitos fundos imobiliários sofreram, fundo de papel, todos os fundos ramo imobiliário, que as pessoas, principalmente com a taxa de juros subindo, as pessoas começaram a migrar os seus investimentos para a renda fixa por conta de ter uma segurança maior e um pagamento maior do que os fundos imobiliários estavam proporcionando. Porém, agora, taxa de juros, o Copom sinalizou que não vai ter um aumento tão brusco igual estava tendo na taxa Selic. Então as pessoas já começaram a ver que precisam migrar para os fundos imobiliários novamente. E agora os fundos imobiliários estão subindo porque as pessoas estão comprando. Por isso, muitos fundos imobiliários já passaram do P sobre VP de 1, do seu preço justo. Porém, a gente ainda encontrou aqui alguns fundos imobiliários. Bom, vamos trazer agora os números do CBOP11. Ele é um fundo de lajes corporativas, que são aqueles grandes escritórios de boas empresas que ficam, aqueles grandes prédios, ficam bem localizados, Faria Lima, Avenida Paulista, nos principais estados, nas principais avenidas, aqueles grandes prédios, são esses fundos imobiliários que investem nesse segmento. As grandes empresas ou algumas outras empresas querem ter os seus escritórios bem localizados, tanto para os seus funcionários, quanto para receber bem os seus clientes. Então eles investem nesses locais bem localizados. O CBOP11, ele é um fundo que investe na área corporativa, sofreu bastante na pandemia por conta do home office, porém já vem se recuperando e é um dos fundos imobiliários que está tendo maior procura, é o ramo de lajes corporativas. Então vamos dar uma olhada no CBOP11, o valor atual desse fundo imobiliário é R$ 61,87, ele está com dividend yield aí de 13,79%. O valor patrimonial que realmente ele vale é R$ 76,47, dando P sobre VP de 0,81%. Ele tem um número de cotistas aí de 3.800 cotistas. A sua liquidez média diária, todo dia ele negocia um pouco mais de R$ 58 mil. O último rendimento foi 0,79%. Ele já anunciou um próximo rendimento aí de 0,81%, dando um próximo rendimento também de 0,49 centavos. Provavelmente o seu preço diminuiu, por isso que aumentou aí o dividendo, a porcentagem do dividendo. Ele paga desde 2016, então ele é um fundo que está há mais de 6 anos no mercado. Agora vamos dar uma olhada. O CBOP11, pessoal, vou explicar. Ele é um fundo monoativo. Ele tem apenas um ativo e ele é um fundo de gestão passiva. A gestão passiva, ela não compra e nem vende o seu imóvel, os seus imóveis. Então ela fica naquela linearidade dos dividendos. Ele sempre procura pagar o mesmo sem oscilar nem para cima e nem para baixo. Então eles ficam ali bem tranquilamente fazendo aquele feijãozinho com arroz. A gestão ativa, ele compra, vende, sempre está procurando crescer o seu patrimônio, sempre está querendo crescer o seu portfólio, tanto de imóveis, e também querer crescer os seus dividendos para os seus acionistas. Dito isso, vamos agora ver como que a gente vê quais desses 4 fundos imobiliários têm os melhores números. A gente agora entra aqui, vamos em comparar, compare FIIs. E aqui a gente coloca
todos os fundos imobiliários que a gente viu os números. ARCT11, vou adicionar. KNIP11, vou em adicionar. Eu tirei o outro. ARCT11, vou em adicionar. E o VSH11. Essa ferramenta a gente usa ela no Status Invest, tá bom, pessoal? Bom, feito isso, agora vamos em comparar. Ele vai abrir uma outra página e pronto, vai carregar os números dos fundos imobiliários e aqui ele vai mostrar para nós primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. Aqui a gente vê que o KNIP11 é o maior pagador de dividendo desses que a gente trouxe e ele tem também o primeiro lugar de desconto aqui do P sobre VP é o VSH11. Porém, ele faz um acumulado aqui de todos os números e aqui a gente consegue ver que 4 números, o KNIP11 está em primeiro lugar e 2 números ele está em terceiro lugar. E aqui a gente consegue ver que para analisar, se a gente fosse levar somente em consideração os números, o KNIP11 e o ARCT11 estaria na nossa principal lista ali para a gente poder analisar os fundos. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que não leve somente em conta os dividendos, tá bom? Analisa, vê, se vai de encontro com a sua estratégia, olha o relatório desse fundo imobiliário, aí sim você investe pela sua própria estratégia. Pessoal, muito obrigado, se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquela força para a gente poder levar cada vez mais conteúdo para mais pessoas. Deixa nos comentários aqui se você quer que eu faça uma análise completa aqui do Status Invest, mostrando todas as ferramentas, os indicadores que a gente consegue analisar para ver os fundos imobiliários, quais são os melhores e a gente filtrar aqui para a gente selecionar alguns fundos para a gente poder analisar. Então deixa aqui, analisa o Status Invest, que aí eu vou fazer um vídeo mais futuramente. E muito obrigado, até o próximo vídeo.